Bom dia, bom dia! Começando mais uma quarta-feira, cheio da presença de Deus, que seu coração possa se render a Ele nessa manhã, que você possa falar com o seu Deus nessa hora. Fala com Ele, Senhor, seja bem-vindo na minha casa, seja bem-vindo, recebe Deus nessa manhã. Nós já começamos recebendo mensagens, tarefas, mas às vezes nós esquecemos de falar, vem Senhor, fala pra Ele, você é bem-vindo aqui. Comece a entregar as chaves da tua mente, do teu coração. Fala pra Ele, Senhor, eu me esvazio de mim, eu me esvazio de mim, me esvazio de mim. Deixa Ele ir derramando mais dele. O Senhor, Ele quer soprar mais em você. Fala, Senhor, vem tomar posição de comando na minha vida. Fala comigo, Senhor, pessoalmente nessa manhã. Nós queremos te ouvir. Comece a entregar as chaves da tua vida para o Senhor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Canta para Ele. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Comece a entregar as chaves da sua casa, da sua família. Fala, Senhor, toma teu trono aqui. Começa a entregar as chaves do teu trabalho, o trono do teu trabalho para o Senhor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Oh, Senhor, Ele tem mais pra você. Que o teu nome cresça. O Senhor vai entrando na tua casa e a presença dEle vai crescendo. Assim como amanhã, o sol, quando ele vai nascendo. Sabe quando o sol vai nascendo? Quando o sol vai nascendo, começa assim, alguns raios tímidos. Ainda tem partes que estão escuras. Ainda há silêncio. Mas conforme o sol vai subindo, ele vai tomando o dia. As coisas mudam de cor. Ele vai enchendo o dia, até que não há mais trevas. Não há mais lugar para as trevas. Porque o sol, ele não briga com a escuridão. A escuridão é a ausência do sol. Quando o sol chega, a escuridão não tem mais lugar. Então começa a dar espaço para o Senhor no teu coração. Começa a dar espaço para o Senhor no teu coração. E deixa Ele ir te enchendo. E a palavra dEle ir transbordando em você. E as coisas irem mudando de cor. E agora ter som do céu dentro de você. Não mais angústia, não mais ansiedade, não mais mágoa, não mais ranzinzice, não mais nervosismo, não mais. Deixa a presença de Deus ir te enchendo até que o sol esteja meio-dia. E quando o sol está no meio-dia, não há mais sombras. Quando o sol está no meio-dia, não há mais sombras. A luz completa. A Bíblia diz que quando Jesus voltar em pessoa para reinar aqui, não haverá mais escuridão, haverá um dia completo. Mas nós podemos já viver essa realidade no nosso coração quando o Senhor reina.
Não há mais escuridão. Há dia completo. Nós podemos começar a viver essa realidade em nossas casas. Quando o Senhor reina. Quando o Senhor reina, não há espaço. Não há espaço para escuridão. Não há espaço para mentiras. Não há espaço. Porque a presença dele enche de tal maneira, que é como o sol. Dá para pensar que é meio-dia e não há mais nenhuma sombra. Que esse sol, que essa presença do Senhor possa ir crescendo dentro de nós, dentro das nossas casas, na face da terra. Hoje eu quero dizer para você que Deus tem mais para você. Você pode receber isso no seu coração? Você pode olhar para o teu coração e falar: Deus tem mais para mim. Eu quero viver a presença do meio-dia. Que não haja mais nenhuma sombra para eu ficar brigando. Nenhum pensamento que venha me desestabilizar. Nenhuma circunstância que me tire do eixo. Quero viver o sol do meio-dia. Começa a colocar o teu coração diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero viver o que você tem para mim. Eu quero viver, Senhor, tudo que você tem para mim. Começa a falar com Ele. E Deus está dizendo: você nem imagina quanto mais eu tenho para você. Quanto mais eu tenho para você. Eu imagino, né? Olha, pense no solzinho das 6 da manhã. Já é um sol bonito. A gente fica feliz que despertou o dia. Mas meio-dia não tem mais sombras. O Senhor tem mais para te entregar, para te dar, para te exortar, para te colocar de pé, para te fazer caminhar. E hoje eu quero falar sobre as invasões da nossa alma. Hoje o tema são as invasões da nossa alma. Como a nossa alma começa a ser invadida, como os nossos territórios que eram do Senhor começam a ser invadidos e o que vai acontecendo nessas invasões, tá bom? Eu quero pedir para que você envie pelo menos 5 aviõezinhos ou dobra a meta 10 aviõezinhos para que você chacoalhe alguém que acordou e tá olhando lá, boboiando na timeline do Instagram e que pode receber uma palavra direta do céu para essa pessoa hoje. Tá bom? Eu quero pedir, eu quero contar com você para que você seja a boca de Deus para alguém e que você possa dizer: tem algo, né? Tem algo para você que Deus quer falar pessoalmente com você e para você. Então eu quero falar sobre invasão. Eu quero falar sobre invasão e por isso eu vou usar um texto da palavra. Nós vamos falar sobre as invasões da nossa alma. Tem algumas invasões que nós percebemos de cara, que nós percebemos que tem coisas ali que já não são nossas, porque a gente se sente mal dentro da gente mesmo. Às vezes o lugar que você mais se sente mal é quando você tá sozinha. Às vezes o lugar que você se sente mais mal é dentro da sua casa. Tem um livro da doutora Ilma, que eu estava, quem assistiu a live da semana passada, da quinta passada, né? Eu estava num encontro junto com a doutora Ilma. E ela tem um livro que chama Família, Refúgio ou Campo de Batalha? A tua casa é um refúgio ou é um campo de batalha? Você vai lá para se refugiar, para receber mais, para você ter um quentinho, para ter um lugar para você voltar, ou você tem que ficar lá batalhando? Nós vamos falar sobre isso hoje. A tua mente, estar com você, é um lugar de refúgio ou campo de batalha? Você fica sempre lá, preso em um monte de pensamentos, em um monte de vivências que ficam dentro da tua cabeça. Você nem sabe que você está sendo invadida. Você nem sabe. Mas você começou a ser invadida. E eu vou falar sobre alguns tipos de invasão hoje. E o que vai acontecendo com a gente. Então, se você está aí com a sua Bíblia,
Se você tá aí com a sua Bíblia, eu vou ler o texto de Marcos 5, 1, 20. Chegaram ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem com um espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros. Ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas em pedaços por ele, e os grilhões despedaçados, ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre, de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus de longe, correu e o adorou, clamando com alta voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Alguma coisa aqui já tá acontecendo de errado, tá? Deixa eu te trazer pra cena. Jesus tá descendo com os discípulos. Tá saindo do barco. Jesus tá saindo do barco. Eu imagino que só Jesus foi descer do barco, porque chegou um homem ali transtornado. Eu imagino que os discípulos falaram: vou descer não, você tá doido que eu vou descer nesse negócio, né? Se fosse nos tempos de hoje, aí vai estar tendo tiroteio, né? Mas chegou um homem transtornado. Era um homem que andava no meio dos cemitérios. Roupa rasgada. Homem que já tentaram prender eles várias vezes, ele não prendia não. Ele pegava, colocava ele e amarrava ele estourava. Era um Sansão desregulado. O homem transtornado. E mais, ele andava sempre, de dia e de noite, falava sem parar. Aquele homem que passa, fala. Ele ia pro deserto, ele ia pros sepulcros, ele ia pros montes. E ele se feria com pedras. Então é um homem, imagina, ele tá chegando ensanguentado. Ele tá chegando falando. Ele é o homem que todo mundo já tentou prender. Mas quando ele viu Jesus de longe, olha o que tá acontecendo aqui. Esse homem, desse jeito, quando ele viu Jesus de longe, ele correu e o adorou. Mas, olha o que ele fala nesse lugar de adoração. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha só. O cara é o cara mais atormentado. Ele chega pra Jesus e pede pra Jesus não atormentar ele. Você consegue entender? Você entendeu? Tem que dar um bug na nossa cabeça nessa hora aqui. O que tá acontecendo? O cara que é o trem mais atormentado de todos, ele vira pra Jesus e pede pra Jesus não atormentar ele. Mas o que estava acontecendo? Jesus estava dando uma ordem. Espírito imundo, sai desse homem. E Jesus lhe perguntou: qual o seu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Jesus permitiu que os demônios entrassem numa manada de porcos, cerca de 2.000, que se lançaram no mar e se afogaram. Quando o povo chegou, viu que aquele homem que fora possuído pelo demônio, ele estava assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram maravilhados. Ao Jesus entrar no barco, agora Jesus entra de novo no barco, né? Roga-lhe o que for endemoniado para ir junto com ele. Olha que cena mais linda. Aí ele fala: posso ir com você, Senhor? Mas Jesus, porém, fala uma outra coisa inusitada. Jesus não fala: sobe aqui, bora com a gente. Ele fala: vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então ele se retirou e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus fizera, e todos se admiraram. E aqui, né, essa história está em 3 evangelhos. E em outros evangelhos fala, inclusive, que os homens, depois daquela cidade, pediram para Jesus ir embora. Pediram para Jesus ir embora. Por quê? Porque imagina se esse negócio de pegar... Imagina o cara perdeu 2.000 porcos. Se esse negócio pega, nós vamos perder todos os nossos porcos. Mas, Fernando, o que você tá falando? Deixa eu explicar para você.
Nós não vamos falar hoje sobre invasões, vamos falar sobre invasões. Essa é uma palavra, eu vou ensinar algumas coisas para você aqui, um pedaço dessa palavra. Eu já estava estudando porque nós iríamos para este lugar em Israel, né? Eu ia pregar essa palavra lá. Se Deus quiser, ainda vou. Esse lugar onde ficava, Jesus, ele tá indo, então, para um povo, né? Que é esse Gesareno. Que alguns chamam esse homem de Gadareno. Porque ela veio da tribo de Gade. Ela veio da tribo de Gade. Então, era uma área, essa tribo de Gade, era uma área ao redor de Gadara, que fazia parte da herança da tribo de Gade. E essa tribo, né, era uma tribo que estava habitando ali no leste do Rio Jordão. Se a gente voltar lá no livro de Josué, Moisés dá essa tribo aos filhos de Gade. Esse foi um território deles, né? Então, todas as cidades ali de Gileade, metade das terras dos filhos de Amon, então, foi dado para eles. Porém, por causa de uma instabilidade política e por causa da idolatria desse povo, ela foi já muito invadida. Então, deixa eu te mostrar que existe um contexto antes de uma pessoa, tá? Para nós da psicologia, a gente sempre escuta a história de alguém, né? A gente entende que toda ferida vem de um contexto. Ninguém chega com aquela ferida do nada. Existe um contexto. Muita gente, quando começa a falar sobre uma pessoa, né, e falar coisas, eu sempre falo, mas você sabe da onde que veio isso? Nós, a psicologia, a gente se treina a olhar o contexto. Por isso que eu quero trazer para você aqui que existia um contexto. E não é que esse contexto justifica, mas é um contexto que está inserido aquela ferida. Então, o que eu quero dizer para você é que esse era um território que ele foi muito invadido. O território já foi invadido pelos sírios, que eram os arameus, os assírios, os babilônicos, os seleucidas, quando foi no período grego, então também pelos gregos. E agora era um território de domínio greco-romano. Então, esse território era um território onde eles adoravam muitos deuses. Esse território era um território muito invadido. E deixa eu te dizer uma coisa, quando um território ele é invadido, uma invasão, ela não chega cuidando das coisas. Ela chega explorando as coisas. Ela chega te retirando aquilo que ela quer. Ela chega subjugando. Vocês acham que os sírios, a hora que eles chegaram lá, eles falam assim, então vamos aqui, né? Vamos chegar, vamos ver o que nós podemos ajudar vocês? Isso seria uma invasão? Não. Ele chega subjugando. Ele chega diminuindo quem tá lá. Ele chega tirando as coisas do lugar. Ele chega tirando o que você tem de bom. E fazendo com que você fique escravo. Esse já era um contexto de uma terra. Que não era uma terra onde eles adoravam ao Senhor. Eles não eram um território judeu. Não era um território judeu. Era um território onde existia uma cultura de muitas e muitas invasões. Então, este homem, neste lugar, Jesus chega neste lugar. E o primeiro que sai correndo é um homem que é um grande representante das invasões da alma. Um grande representante das invasões da alma. Esse homem, ele estava tão invadido, tão machucado, que esse homem, o que foi acontecendo com ele? Quais são os sintomas de alguém que foi invadido, saqueado na sua alma, saqueado, invadido na sua identidade? Aquele homem não sabia quem ele era. Aquele homem falava e não falava nada. Aquele homem tinha uma angústia, uma ansiedade. Quantas vezes nós estamos invadidos na nossa alma e a gente tem uma angústia, uma ansiedade. A gente não tem um destino. Aquele homem andava por todos os lugares, zanzando por aí.
Esse homem é um ícone, uma caricatura, mas Deus ele está falando de um representante de um povo invadido. Quantas vezes nós andamos para cima e para baixo sem saber qual é o destino? Quantas vezes nós andamos, você já está corrida aí, nessa quarta-feira, e você está corrida para quê mesmo? Quantas vezes você começa uma conversa dentro da sua casa e você fala, e você quer o quê com isso que você está falando? Você já perdeu a direção. Você já perdeu o destino. Você não deu destino. Esse era um homem que, inclusive, ele não tinha destino. Ele era reativo. Era um homem impulsivo. Era um homem descontrolado. Quantas vezes nós vemos hoje seres humanos descontrolados? Quantas vezes você fica descontrolada? Quantas vezes você busca, e quando nós estamos com essas invasões da alma, nós podemos estar cercados de pessoas, mas nós vivemos num deserto. Esse homem, ele não parava de andar. Esse homem tinha uma ansiedade, uma angústia dentro dele que fazia com que ele ficasse se movimentando o tempo todo. Ele não tinha destino nem nas palavras, nem nos passos dele. Ele não tinha controle. Ele vivia um isolamento da alma, ninguém podia falar com ele. E ele fazia o quê? Se feria. Talvez você não pegue uma pedra para se ferir. Hoje nós vemos no consultório, hoje eu que falo muito com a educação, hoje um dos grandes sintomas da adolescência, que são os sintomas novos, entre aspas, da adolescência de hoje, é a automutilação. Jovens que se cortam. E nós, da psicologia, da psicanálise, nós entendemos que essas pessoas, elas estão se cortando para tentar sentir uma dor física, dar pelo menos um nome para uma angústia que elas têm do lado de dentro e que elas precisam pelo menos externar e sentir uma dor do lado de fora. Que tenha um nome, que tenha uma marca, que tenha um local, que tenha... Tamanha é a angústia inominável, torturante do lado de dentro. É uma tentativa de dar um mínimo de contorno e representação para uma angústia, para uma dor que sangra, mas que não se vê. Um dia uma mulher disse isso para mim. Eu queria que depressão sangrasse. Eu queria que depressão sangrasse. Para que vissem a minha hemorragia. Quantas vezes nós nos ferimos? Às vezes não com um gilete ou com pedra, mas quantas vezes você se fere com os seus próprios pensamentos? Sabe quem é a pessoa que mais te fere hoje? Você mesma. Você mesma. Quantas mulheres mutiladas chegam para mim? Mutiladas. Porque viveram, sim, muitas invasões na vida. E já nem se protegem das coisas. Então elas ouviram tantas palavras de diminuição que aquilo se tornou uma verdade sobre ela. Elas foram tão invadidas e subjugadas numa vivência de falta de valor que elas não conseguem achar valor nelas. E tudo o que fazem parece pequeno, insuficiente, ruim. Elas foram tão invadidas antes que hoje, quando chega nos relacionamentos, inclusive podem repetir relacionamentos muito abusivos e muito ruins, porque não selecionam mais, não tem proteção daquilo que é bom, do que não é. Daquilo que é bom, do que não é. Aquele homem, ele estava lá sem vestes. Ele estava lá com as vestes rasgadas. As pessoas, quando elas são invadidas, elas não respeitam o próprio corpo. E muitas vezes têm vivências obscenas,
de promiscuidade. Elas foram invadidas no território sagrado que é o corpo, no valor do templo. E aí, quantas vezes elas vão também vivendo promiscuidades? A gente só olha uma pessoa que fala, nossa, aquela pessoa ali, ela tem problema com pornografia. Aí você fala, nossa, que horror. Deixa eu dizer pra você. Ela foi muito invadida antes. E ela pode ter sido muito invadida, inclusive, porque viveu vivências abusivas físicas e busca uma tentativa desesperada porque foi invadida nesse lugar sagrado. Ou ela teve pequenas invasões. E eu quero dizer sobre duas formas de invasão. Uma barulhenta e outra silenciosa. Que vão invadindo o nosso território, na nossa casa e na nossa alma. Então existe uma vivência barulhenta. Existe uma invasão barulhenta, pé na porta. Que parece que a gente se assusta e a gente não tem o que fazer. A maior parte das pessoas que carregam uma invasão na alma, dessa de estardalhaço como esse moço, elas tiveram uma invasão barulhenta na infância. Uma casa hostil. Um pai que era pai pé na porta. Que ao invés de valorizar, diminuía. Que ao invés de dar autonomia, ou deixava solto, ou acabava com o outro. Palavras invasivas. Relacionamentos invasivos. E essa pessoa, ela foi gerando uma casca dentro dela. Uma casca. E uma força, que era uma força de explosão, de reatividade, de impulsividade. Pessoas explosivas, reativas, agressivas, elas estão usando uma força para se proteger de uma invasão lá do início. De uma falta de proteção. Por que ela precisa latir? Por que ela precisa esbravejar? Por que ela precisa fazer? Porque ela se sente tão frágil que ela precisa colocar essa força para pôr o outro para correr. Tamanha a fragilidade dela. Deixa eu te contar. Quando você vê uma pessoa reativa, impulsiva, agressiva, ela parece muito forte, mas ela está urrando uma ferida de invasão, onde ela se sentia tão frágil, tão frágil, tão frágil. Porque aquele que se protege, ele nem permite que essa pólvora entre dentro dele. Ele se separa. Ele diz, isso não é meu. Entende? Ele não incendeia com qualquer coisa, não. Ele criou uma confiança, uma proteção básica inicial. Se hoje nós estamos vendo pessoas explosivas, mal educadas, moralmente, a gente fala, mas a pessoa, cadê o equilíbrio emocional? A pessoa tá surtada. Ela foi invadida. E ela não foi invadida agora por essa situação que aconteceu. Ela foi invadida lá no início. Ela não conseguiu construir sequer uma barreira interna de proteção. Então tudo chega e explode. E ela usou uma força como defesa e não como destino. Por isso ela não tem destino. Tudo que acontece, ela só rebate. Ela só reage. Ela não tem destino, ela não tá pensando o que ela vai gerar, o que ela quer fazer. Aconteceu, ela responde. Aconteceu, ela reage. Aconteceu, ela quer fazer. Você entendeu? Ela não tem destino, ela tem defesa. E só. Ela só se defende. O tempo inteiro. Ela tá na defensiva, atacando o outro. Porque é assim que ela se sentiu. Mas existe um outro tipo de invasão, que é a invasão silenciosa.
Existe uma invasão silenciosa, que eu falo que é do tipo do cupim. E essa eu preciso, porque talvez você não teve uma história drástica que você consegue ver exatamente ali os momentos onde você foi invadida na sua confiança, os momentos onde você foi invadida na sua autoestima, o momento onde você foi invadida na sua identidade, talvez você não enxergue isso. Mas deixa eu te dizer, o cupim, ele chega e ele começa a corroer por dentro. O cupim chega e ele começa a correr por dentro. E ele é bem pequenininho. E ele parece indefeso, mas ele vai corroendo por dentro. Um furinho. E ele começa a corroer por dentro. Uma foto no Instagram. E ele começa a corroer por dentro. Uma discussão, aquela palavra atravessada. E aquela palavra começa a repetir por dentro. Um olhar, e aquele olhar começa a corroer por dentro. Deixa eu dizer, nem sempre Satanás começa com o pé na porta. Ele pode chegar silencioso. Ele pode chegar silencioso como um cupim. Nenhum instante, nenhuma casa cai do dia para a noite. Mas é esse cupim que começa a corroer silenciosamente. E você só vai vendo o pozinho sair. Aí você vai, preciso fazer alguma coisa. Você vai vendo o respeito faltar. Você vai vendo seu filho se afastar. Você vai vendo que você está perdendo tempo demais olhando no celular, de menos nas suas pessoas. Você vai vendo que aquela fofoca ali te deu uma sensaçãozinha ruim, mas você deixa porque é só um cupinzinho. Não tá fazendo mal para ninguém. Você vai, sabe? Aquela murmuração que vem na tua cabeça, que você pensa no negócio do trânsito. Você fala, nem gritei. Você vai se acostumando com os cupins e nem percebe que eles estão te invadindo. Nem todos esses povos que invadiram aquele pedaço chegaram com o pé na porta. Alguns chegaram como comerciantes. Mas a hora que eles viram, eles também eram escravos. Eles também foram roubados deles mesmos. O gadareno era um homem roubado dele mesmo. Roubado da sua versão original. Ele tinha um corpo que não era mais respeitado. Ele tinha uma mente que não era mais dele. Os pensamentos não eram dele. A identidade não era mais dele. Ele era o homem que estava andando solto por aí. Quanto você tem sido roubada de quem você é? Quanto a sua mente tem sido roubada? Quanto você tem se ferido? Quanto isolamento você tem buscado? Quanto de deserto você tem vivido? E perceba, você está mais irritada, mais reativa, porque você foi se roubando, foi sendo roubada. Mas vamos lembrar o que aconteceu com esse território. Duas coisas. Instabilidade de governo e idolatria. Essa é a chave. Quando nós somos invadidos, quando há uma instabilidade de governo, que é já a idolatria. Espiritualmente, idolatria. Materialmente, instabilidade de governo. De que eu tô falando? Me explica melhor, Fernanda. Deixa eu te explicar. Quando não está estabelecido qual é o governo da nossa vida, cada hora uma coisa nos governa. E como fica trocando esse governo? Como cada coisa é o que importa, cada coisa é o que dita, o que nós temos que fazer, nós somos facilmente presas de invasões. O que governa o teu tempo? Se você não dá destino ao teu tempo, você fala que você não tem tempo, então o tempo não é teu. Cada demanda de um que entra se torna. Se você não tem estabelecido qual é o governo do teu trabalho, da tua vida, da tua casa,
Então agora porque eu preciso ganhar dinheiro no trabalho. Agora porque eu preciso mandar mais aqui na minha casa. Agora eu preciso mostrar pro outro que ele não é quem ele acha que é. Cada coisa você vive com as circunstâncias. E por que isso é uma idolatria? Porque quem tem estabilidade de governo tirou Deus como o governo. Esta terra não tinha mais Yahvé como governo. Mas na origem tinha, porque todos nós fomos feitos à imagem e semelhança. Na origem era Ele. Mas nós fomos colocando outras coisas como deuses na nossa vida. Nós fomos colocando outras coisas como governante que diz o que tem que fazer, como tem que fazer. Agora é porque nós temos que sair correndo para juntar dinheiro. Agora é porque nós temos que sair correndo porque agora temos um problema de saúde. Agora é, entende? E aí quem resolve pra gente é onde a gente corre. Agora é porque eu preciso me sentir prazer. Agora é porque minha esposa então não tá me satisfazendo. Agora é porque o meu pai foi esse cara ruim. Entende? E aí ele transforma como o governo da minha casa, da minha vida. Você esqueceu que você tem o pai? Que antes de você nascer, Deus preparou o ambiente. E aí você coloca a sua história, o seu passado como governante da tua cabeça. E aí você vai buscando pequenos resolutores dos seus problemas como os teus deuses. E aí você vai sendo invadido. Porque ninguém tem compromisso com você. Tudo o resto que não é o Senhor vai te saquear. Todo o resto que não é o Senhor, Ele não é dono de tudo. Ele não vai fazer gratuitamente. Ele vai te roubar. Ele vai falar, vem cá que eu te dou um prazerzinho aqui. Vem cá que eu te dou um prazerzinho aqui. Hã? Eu vou te dar aqui uma descarga, né? Uma descarga de dopamina. Pode vir aqui. E aí, sua mente já tá cativa. Você tem vício do celular. Vem aqui que agora eu vou te dar esse prazer da pornografia. E agora a sua mente já tá cativa. Vem aqui que agora eu vou te dar o joguinho. E agora a sua mente tá cativa. Vem aqui que eu vou te dar a sensação de que você descarregou tudo que você tinha, porque você tinha que aliviar o que você tava sentindo. E aí você tem uma descarga nessa hora. E agora a sua mente tá cativa, a sua casa tá cativa. Há preço em todas as coisas. Só em um que não há preço, porque ele pagou o preço, que é Jesus Cristo. O resto, todos, você vai ficar prisioneiro. Só tem um. Então, quando você começa a ser invadido, seja silenciosamente. Com aquilo que não há um governo. Se Deus está governando, você tem que falar, Senhor, isso te agrada, não te agrada, então não tem lugar. Se essa conversa não te agrada, não tem lugar. Se estar gastando meu tempo com isso não te agrada, não tem lugar. Ele é o governante, ele que te manda, entendeu? É ele. E quando que dá para reverter, Carla? Você imagina que Jesus ele tá falando que ele foi para esse território. Deus é tão maravilhoso. Às vezes a gente fala, ai, nossa, isso aí é do mundo. Deixa eu te falar, Jesus saiu do território dele e foi exatamente nesse território. Aonde está a invasão de tudo. O primeiro homem que vem correndo até ele é o ícone da invasão. Se Jesus pode render o gadareno, o que ele não pode fazer? Porque alguém que está muito invadido, quando você vai falar da palavra, ele acha que você é o tormento. Você já estava num lugar muito escuro, a hora que alguém acendeu a luz, aí você faz assim, ó, incomoda o teu olho. Porque quando chega a luz, quem está no escuro se sente incomodado. Por isso, os nossos primeiros passos com o Senhor são passos de incômodo. São passos de incômodo. São sim. Depois de alegria, mas primeiro de incômodo. É um sinal, a gente estava muito invadido, a gente já estava invadido com tudo aquilo. Entendeu? Tinha um lugar oco dentro de nós. Oco! Porque aquilo foi sendo comido na minha identidade, na minha autoestima. Não sei mais quem eu sou, não sei pra onde eu vou, não sei mais o que eu quero. Eu só sou um reativo.
Mas aí então, Satanás, né? O espírito que estava nesse homem se ajoelha e diz: não me atormentes. Mas aí estava escrito, pois. Por que ele estava fazendo isso? Porque Jesus estava falando, espírito imundo, sai desse homem. Deixa eu te dizer, basta uma palavra do Senhor. Mas aí, ele joga esses espíritos imundos, né? Ele diz, é legião. Esse homem estava tão ferido, ele estava tão atormentado. Não era um, era uma legião. 2.000 porcos. Eu já ouvi um pregador dizendo, o que esse homem aguentou uma vida. Os porcos não aguentaram por segundos e saíram correndo e se afogaram. Às vezes tem tormentas que você está aguentando uma vida que um porco não aguentaria nem por segundos. O tamanho desse tormento. E a beleza é que quando Jesus, então, livra este homem, 3 coisas acontecem. Ele fica assentado, vestido e em perfeito juízo. Assentado, vestido e em perfeito juízo. Deixa eu te dizer. Um dos sinais de quando a gente encontra com Jesus é que a gente para de sair correndo. Nós estamos assentados. Porque ele fez primeiro. Sai correndo quem acha que é você que tem que fazer. A palavra de Jesus na cruz foi, está consumado. Se nós olharmos hoje para fora na janela, as pessoas andam correndo. Sem saber para onde elas vão, com um monte de tarefa. Ansiedade. O Brasil é o número 1 em ansiedade. Porque nós estamos colocando o centro em nós mesmos e nas nossas feridas. A gente não tá buscando, a gente tá fugindo. A gente não tá buscando, a gente tá fugindo. Mas nós precisamos, então, nós precisamos entender que a grande vivência de quando nós experimentamos o Senhor é que nós nos assentamos na realidade de que é Ele quem faz. Nós estamos assentados nas regiões celestiais. Nós não buscamos o céu como destino. Nós temos o céu como ponto de partida. Ele já conquistou para nós. Você não vai para a semana para conquistar as coisas, para fazer as coisas. Você vai para tomar posse daquilo que o Senhor já tem para você. Você tem um Pai. O centro é Ele, o governo é dele. Entende? Outro dia eu encontrei uma amiga, né? Que ela tinha uma vivência dolorida, né? De um marido bem estressado. E eu falei, como é que você tá? Ela falou, eu tô descansando porque a minha vida está no Senhor. Quem é o meu marido na fila do pão pro Senhor? O Senhor vai fazer um trem aqui, que você nem imagina. Entende? Assentado. Você primeiro recebe essa realidade. Depois você anda. Você primeiro entende o que o Senhor já te deu. Depois você vai. Ele estava sentado. A segunda, vestido. O que Jesus veio fazer com a gente? Primeiro, assentar a gente no lugar celestial. Assentar a gente como filhos. Entender essa realidade. É isso que eu escrevo no meu livro, Ande à Altura da Sua Identidade. Entenda primeiro quem você é. Senão você vai fazer tudo para ser quando Deus já disse quem você é. E Ele é a verdade, não o que os outros te disseram. Depois ele estava vestido. Jesus vestiu ele. Desde o Éden, quando Adão e Eva resolvem não obedecer ao Senhor e ter o pensamento próprio e são invadidos por uma sutil serpente. Que parece boazinha. Que tem uma fala que não é uma mentira, mas é uma distorção da realidade. Ali no Éden, Deus os cobre com uma pele de animal. Que já é uma prefiguração de que nós seríamos vestidos da pele do Cordeiro, que é Cristo.
De que tudo aquilo que nos faz nus, daquilo que é a nossa fraqueza, daquilo que a gente não dá conta, nós somos agora vestidos da pele do Cordeiro, que é Cristo. Por isso Jacó, ele recebe a bênção, que não era dele, vestido de pele de Cordeiro. Nós recebemos todas as bênçãos porque estamos vestidos de pele do Cordeiro. Nós entramos na festa não porque nós temos coisas, mas porque estamos vestidos com a pele de Cristo. E Deus, quando ele olha para você, ele não vê a Karina, ele não vê a Elaine, ele vê Cristo. Ele vê Cristo, ele vê o Filho dele. Você está vestida, por isso você tem sensor de presença. Por isso toda a sua nudez, toda a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade é vestida pelo sangue de Cristo. Não há mais condenação sobre você. E agora? Então para de se condenar na tua cabeça, da tua vivência, do teu passado. Você está vestida. Você não está mais nua. Você está vestida. A tua fraqueza é coberta. E você está em perfeito juízo. E agora você vê claramente. Antes você estava só movida por ruídos. Agora você vê claramente. Agora você não foge, você busca. Agora você não reage, você escolhe. Agora você tem visão de drone, a visão do Pai. Entende? Agora você não é mais alguém que é tomada por cada vivência, por cada circunstância. Agora você gera as circunstâncias. Oh, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Quantas pessoas inteligentíssimas cognitivamente, mas com uma inteligência emocional zero, que jogam fora todas as oportunidades e são burras. Sabe quando você fala um negócio, você fala, gente, fui burra. Então, você não tá mais enxergando de drone. Você não tá vendo o plano do Pai. Você tá invadida por uma sensação, por um sentimento que entrou por uma ferida sua. Bateu, doeu, leva que é teu. Você tinha uma ferida ali, o trem entrou e aí fez aquele estrago. Você vomitou tudo. Não, agora não. A prova da gente se encontrar com o Senhor é que a gente sai do deserto, a gente se assenta, a gente quer estar junto, a gente tem essa paz que excede todo entendimento. Nós somos vestidos, a gente não tem mais condenação. E agora nós escolhemos, nós agimos, nós podemos enxergar de drone. E ele agora quer ir com Jesus, porque um dos sinais de quando a gente está ali, né, tomado pelo Senhor, a gente quer estar com as pessoas. Antes a gente fugia delas, agora a gente quer estar com elas. Olhe para a mulher do poço, fugia, ia meio-dia, mas agora ela vai chamar todo mundo na cidade. Os discípulos, vêm se eles querem ficar sozinhos, querem nada, eles querem andar em bando. Eles querem falar sobre as coisas que o Senhor faz. Entende? Ele quer ir com Jesus, mas Jesus dá uma ordem para ele. Vai para a tua casa, para os teus. Sabe por quê? Porque a casa dele era esse lugar de invasão. Eu não sei muito sobre a história do Gadareno, porque não está escrito lá. Mas como psicóloga, eu penso e recebo muitas pessoas como esse Gadareno, invadidíssimas. Muito invadidas na vida. Porque a casa era um território sem governo. Porque a casa delas era um território sem muros. Porque eram casas e famílias doentes. Aonde existia ali uma diminuição e feridas constantes. Tudo que nascia era destruído. E é para lá que Jesus envia ele. Vai ser testemunha na sua casa. Porque se Deus fez em você, Ele pode fazer em todos eles. Porque se Deus tocou em você, Ele pode tocar em tudo isso. E Ele vai, então, edificar primeiro os teus. E aí, sabe o que acontece naquela terra? Ao invés de todos buscarem Jesus, sabe o que as pessoas fazem? Mandam ele ir embora. E essa é a prova que essa era uma terra que não enxergava a bênção. Qual era o ídolo deles? Qual era o senhor deles? O dinheiro. As posses.
Porque para eles pensam, se ele perdeu 2.000 porcos, imagina se esse negócio pega. Então ele fala, vai embora, por favor. Que é exatamente o que o demônio diz para Jesus quando ele se ajoelha e diz, vai embora, não me atormentes. Eles falam, por favor, Jesus, vai embora. Por isso nós estamos num tempo aonde quando se fala de Jesus, em alguns lugares, pede-se para ir embora. Porque daí, se as pessoas buscarem mais a Deus, quem vai ficar comprando adoidadamente no shopping? Se as pessoas ficarem aqui numa live, quem vai ficar consumindo fotinhos? Se as pessoas receberem de Deus, como vai ficar o mercado da pornografia? Se as pessoas estiverem preenchidas, para onde vão as drogas? Se as pessoas estiverem preenchidas, quem vai servir o tráfico? Se as pessoas estiverem queimando, como será a promiscuidade? Entenderam? Então, ali, o Deus deles era, a gente não pode perder o que a gente tem. Deixa eu dizer para você, nada custa mais do que você não ser você. E nada vale mais do que você ser tudo o que você é. Não negocie a sua versão original por qualquer coisa que você tem. Não negocie a sua família por qualquer benefício, por qualquer coisa que você pode ter materialmente. Não negocie. Não mande Jesus embora. O governo dele às vezes pode tirar coisas, porque ele quer que você olhe para o essencial. Depois ele te dá, ele é o dono de tudo. Ele não está preocupado com as coisas, ele está preocupado de onde está o teu coração. E ele vai te pedir aquilo aonde está o teu coração, para que ele possa voltar você para a versão original. Então não tenha medo. Não mande Jesus embora. Não negocie você poder ser tudo que você é. E você experimentar de estar sentado, vestido, enxergando nitidamente. E aí, inclusive, sendo uma missão viva, primeiro na tua casa. Aonde foi a origem das feridas? Que você possa levar a cura. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Amém? Amém. Apresenta as tuas feridas agora para o Senhor. Apresenta as feridas da tua alma para o Senhor. Talvez essa palavra é muito densa. Eu poderia pregá-la um dia inteiro sobre elas. Mas eu quero te pedir agora que o Espírito Santo possa te dar clareza de quais são as feridas da tua alma que tem te roubado. Feridas que foram feitas nos seus relacionamentos. Feridas que foram feitas na sua casa. Coloque essas feridas para o Senhor. Entregue essas feridas para o Senhor. As feridas que fazem você ser mais reativa no dia a dia, seja por carência, porque você precisa mostrar que você manda, que você é alguém, que ninguém te engana. Quais são as suas feridas? Coloca para Ele agora e fala, Senhor, toma o teu governo. Eu não quero mais ser governada por feridas. Eu quero ser governada pelo Senhor, que cura todas as feridas. Eu não quero ser movida pelas minhas feridas, Senhor. Eu quero ser movida pela tua graça transbordante. Senhor, cura as nossas casas. Nos leva de volta para as nossas casas, como o Senhor levou o gadareno em missão. E que as nossas casas não sejam mais lugar de ferir pessoas, mas que sejam lugares de cura, de presença. Porque o governo não é mais porque eu quero desse jeito, porque eu mando aqui, mas porque há um Deus estabelecido e só um, que é o Senhor Jesus. Toma o teu governo. Senhor, tira todos os tormentos e dê clareza para nós. Nós queremos nos assentar nas tuas verdades.
Veste-nos, Senhor, com o teu sangue, com a pele do Cordeiro. Obrigada por isso, Senhor, que nenhuma condenação mais nos atormente, vinda dessas feridas. Não, Senhor. E que nós possamos enxergar como o Senhor enxerga. Dá-nos sabedoria. A tua palavra diz que aquele que pede sabedoria, o Senhor dá com alegria. Então dá-nos sabedoria, Senhor. Nós não queremos mais ser mulheres impulsivas, reativas, ranzinzas. Não, nós queremos a sabedoria do céu. Faz isso, Senhor. Liberta-nos, Senhor, de todas essas invasões. Pelo teu sangue é o que nós te pedimos. Amém. Amém. Eu quero te pedir que, se essa live te tocou e ela foi para você, printa essa tela, escreve para alguém, manda essa live para alguém, que você possa voltar, principalmente naqueles lugares onde você se feriu, e que você tenha missão neles. Agora você não volta sozinho, você não está vazio, o Senhor é com você. Um beijo grande.